1912, Stuttgart, Alemanha. Rudolf Steiner sobe ao palco, diante de 300 teósofos europeus. O tema da palestra, o Cristo cósmico e a consciência humana. Antes de começar, ele faz algo inusitado. Pede que todos os membros da igreja, oficialmente presentes, se retirem da sala. 47 pessoas se levantam, alguns indignados, outros curiosos. Todos saem. As portas se fecham. E então, Steiner diz algo que mudaria para sempre a compreensão espiritual do Ocidente. A maior mentira que a humanidade recebeu não foi sobre política, ciência ou história, foi sobre Cristo. E essa mentira não foi contada por ateus ou materialistas. Foi contada por aqueles que afirmam representá-lo. Silêncio absoluto na sala. E nas próximas 3 horas, Steiner revelaria verdades que a Igreja havia suprimido por 19 séculos. Verdades que, se você entender hoje, vão destruir todas as crenças religiosas que aprisionam sua alma. A mentira que a Igreja conta não é sobre teologia complexa, não é sobre dogmas obscuros, é sobre algo muito mais simples e devastador. A Igreja ensina que Cristo veio uma vez, 2000 anos atrás, morreu na cruz, e agora você precisa de intermediários para alcançá-lo. Padres, sacramentos, instituições, hierarquias, e essa mentira criou o maior sistema de controle espiritual da história humana. Rudolf Steiner passou 40 anos estudando os registros acáshicos, os evangelhos apócrifos, os textos gnósticos e desenvolvendo sua percepção espiritual através da antroposofia. E o que ele descobriu foi tão poderoso que várias tentativas foram feitas para silenciá-lo. Em 1922, incendiaram o Goetheanum, o templo da antroposofia que ele havia construído. Em 1924, tentaram envenenar sua água. Em 1925, ele morreu, oficialmente, de causas naturais. Mas os antropósofos sabem o que realmente aconteceu. Ele foi eliminado, porque revelou a verdade, que liberta as almas do controle eclesiástico. Então, qual é essa verdade? Steiner disse isto, e vou citar textualmente. Cristo não é uma pessoa histórica que você precisa adorar de fora. Cristo é uma força cósmica viva que habita dentro do eu superior de cada ser humano. E o maior crime espiritual da história foi convencer a humanidade de que essa força está fora deles, inacessível, mediada por instituições terrenas. Você entende o que isso significa? Durante 2000 anos, bilhões de pessoas foram ensinadas a buscar Cristo em templos, em rituais, em autorizações eclesiásticas, quando, segundo Steiner, Cristo sempre esteve exatamente onde você está agora, dentro do seu eu superior, esperando que você o reconheça. E a Igreja sabia disso, desde o Concílio de Nicéia, em 325, quando o imperador Constantino reuniu 318 bispos para decidir o que seria oficial no cristianismo. Eles sabiam. Os evangelhos gnósticos, que falavam do Cristo interior, foram queimados. Os místicos, que ensinavam acesso direto ao divino, foram perseguidos como hereges. E uma doutrina foi estabelecida: Cristo está longe, Cristo está no céu. Cristo exige intermediários, e essa doutrina construiu um império de pedra sobre as almas aprisionadas. Mas calma, porque o que Steiner revelou depois disso é ainda mais chocante. Ele não negava a existência histórica de Jesus. Pelo contrário, ele confirmava, mas ele fez uma distinção que a Igreja jamais poderia aceitar. Steiner dizia: existem 2 Cristos, o Cristo histórico,
O homem Jesus que nasceu na Palestina e o Cristo cósmico, a força divina universal que se uniu ao corpo de Jesus no batismo no Rio Jordão. E esses dois Cristos têm naturezas e propósitos completamente diferentes. O Cristo histórico veio e partiu. O Cristo cósmico nunca partiu. Ele permanece vivo no plano etérico da Terra e dentro de cada ser humano que desenvolve consciência suficiente para percebê-lo. Agora, guarda isso, porque daqui a pouco vou te mostrar como acessar esse Cristo cósmico diretamente, sem padres, sem sacramentos, sem permissões. Mas antes, você precisa entender por que a igreja construiu essa mentira, e a resposta vai te chocar. A igreja não distorceu a verdade sobre Cristo por maldade, distorceu por medo. Medo de que as pessoas descobrissem que não precisam de intermediários espirituais, porque se cada ser humano pode acessar o Cristo cósmico diretamente através do seu eu superior, para que serve a igreja? Para que servem os sacramentos? Para que servem os padres? Para que serve toda a estrutura de poder construída em nome de Cristo? Steiner revelou que nos primeiros 300 anos do cristianismo, os verdadeiros seguidores de Jesus sabiam disso. Eles praticavam o que ele chamava de cristianismo esotérico, meditação, acesso direto ao Cristo interior, desenvolvimento da clarividência espiritual. Eles não construíam templos, não criavam hierarquias, não pediam dinheiro. Eles simplesmente ensinavam o caminho direto ao divino, que está dentro de cada alma. E isso era inaceitável para o Império Romano, que precisava de religião organizada para controlar as massas. Então, em 325, no Concílio de Nicéia, uma decisão foi tomada. O cristianismo esotérico seria destruído. O cristianismo esotérico seria oficializado. Cristo seria colocado longe, inacessível, mediado pela igreja. E todos os textos que ensinavam o caminho direto seriam declarados heréticos. Steiner chamou isso de o assassinato da gnose. A gnose significa conhecimento direto do divino. E a igreja substituiu gnose por fé cega. Conhecimento direto por crença mediada, experiência pessoal por dogma institucional. E o resultado foi 1.700 anos de escuridão espiritual, onde bilhões de almas buscaram Cristo fora delas mesmas, quando ele sempre esteve dentro, esperando ser reconhecido. Mas aqui está algo que poucos percebem. A mentira não foi perfeita. A igreja nunca conseguiu apagar completamente a verdade. Ela ficou escondida em símbolos, em parábolas, em ensinamentos místicos de santos, que a própria igreja não entendeu completamente. Steiner mostrou que a mística cristã verdadeira, praticada por Mestre Eckhart, por São João da Cruz, por Santa Teresa de Ávila, era, na verdade, a sobrevivência fragmentada do cristianismo esotérico original. Esses místicos falavam de união direta com Cristo, de Cristo nascendo na alma, de dissolução do ego, para que Cristo vivesse através deles, e a igreja os tolerava, mas apenas porque interpretava essas experiências como exceções milagrosas, concedidas a santos especiais, quando, segundo Steiner, essas experiências são o destino natural de toda a alma humana que segue o caminho do desenvolvimento espiritual. E agora chegamos à primeira grande revelação, que vai mudar tudo para você. Steiner disse isto: o Cristo cósmico não está esperando por tua devoção, ele está esperando pelo teu despertar. Você entende a diferença? A igreja te ensina a adorar Cristo como algo externo.
Steiner te ensina a despertar o Cristo que já está dentro de ti. A igreja te ensina a pedir a Cristo. Steiner te ensina a tornar-te Cristo. Não no sentido blasfemo de se igualar ao divino, mas no sentido de permitir que a força crística que permeia o universo se manifeste através do teu eu superior purificado. Esse era o verdadeiro ensinamento de Jesus. Eu e o Pai somos um. O reino de Deus está dentro de vós. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Essas não eram promessas para um futuro distante. Eram instruções para o desenvolvimento espiritual no presente. Mas a igreja transformou essas instruções em dogmas. Eu e o Pai somos um. Virou Jesus é Deus, e você não é. O reino de Deus está dentro de vós. Virou o reino está no céu, após a morte, se você obedecer à igreja. Aquele que crê fará obras maiores. Virou os santos fazem milagres, se a igreja canonizar. Cada ensinamento de acesso direto ao divino foi distorcido em dependência institucional, e essa distorção aprisionou bilhões de almas, em busca externa do que sempre esteve disponível internamente. Agora, Rudolf Steiner foi muito claro sobre uma coisa. Essa mentira não foi mantida por todos os membros da igreja. Muitos padres, monges e freiras genuinamente amam a Cristo e servem as pessoas com sinceridade. A mentira foi mantida pela estrutura, pela instituição, pelos conselhos que decidem a doutrina. E essa estrutura tem um nome esotérico que Steiner revelou. Ele chamou de a sombra de Ahriman sobre o cristianismo. Ahriman é a força espiritual que materializa, endurece, aprisiona. E Ahriman se infiltrou no cristianismo, não para destruí-lo, mas para petrificá-lo, para transformar uma experiência viva de Cristo em uma religião morta sobre Cristo, para substituir o fogo do Espírito por pedras de dogma. E a maior arma de Ahriman foi convencer a humanidade de que Cristo está distante, no passado, inacessível, mediado por autoridades terrenas. Espera, porque o que vem agora vai mudar completamente tua compreensão de religião, espiritualidade e teu próprio propósito neste planeta. Steiner revelou que existe um cronograma cósmico para o despertar da humanidade. Ele disse que em 1933, exatamente 3 vezes 676 anos após o ano 33 da crucificação, algo extraordinário aconteceria. O Cristo cósmico começaria a se manifestar no plano etérico da Terra, de forma visível, para aqueles com percepção espiritual desenvolvida. Isso não seria a segunda vinda física que a igreja prega. Seria uma segunda vinda etérica. Cristo não voltaria em um corpo físico cavalgando nas nuvens. Cristo começaria a ser percebido diretamente por almas despertas no plano etérico, o reino logo acima do físico, onde habita o corpo vital da Terra. E Steiner disse algo profético. Aqueles que desenvolverem percepção etérica verão o Cristo diretamente, e aqueles que permanecerem presos aos dogmas da igreja perderão essa oportunidade evolutiva. 1933 chegou. E algo realmente aconteceu, mas não foi o que as profecias religiosas esperavam. Foi o início da Segunda Guerra Mundial. Foi a ascensão de forças materialistas extremas. Foi o ápice de Ahriman tentando materializar completamente a consciência humana através de ideologias totalitárias, genocídios e destruição em massa. Parece que Steiner estava errado? Não. Ele estava absolutamente certo. Porque Steiner também disse isto: quando o Cristo cósmico começar a se manifestar no etérico, Ahriman intensificará seus esforços para cegar a humanidade. A batalha será interna. Quem escolherá a percepção espiritual em meio ao caos material?
E foi exatamente isso que aconteceu. A humanidade foi testada. A maioria escolheu materialismo, nacionalismo, ideologias terrenas, mas uma minoria, os antroposófos e outros buscadores espirituais, continuaram desenvolvendo percepção etérica e começaram a experimentar diretamente o Cristo cósmico, sem intermediários eclesiásticos. E aqui está algo que você precisa entender. Esse processo não parou em 1933. Ele está acelerando agora. Steiner disse que entre os anos 2000 e 2300, a humanidade passaria por uma transformação espiritual massiva. Almas começariam a despertar para a realidade do Cristo cósmico dentro delas. A necessidade de intermediários espirituais diminuiria drasticamente e as instituições religiosas enfrentariam uma crise ou se transformariam em facilitadoras do despertar direto ou perderiam completamente sua relevância espiritual. E nós estamos exatamente nesse período agora. Quantas pessoas você conhece que saíram da igreja, mas continuaram buscando espiritualidade? Quantas pessoas dizem, eu não sou religioso, sou espiritual? Isso não é rebeldia, é despertar. É a alma reconhecendo que não precisa de templos de pedra quando o templo verdadeiro está dentro do eu superior. Mas aqui está o problema. Steiner alertou sobre isso com urgência. A saída da religião institucional não garante acesso ao Cristo cósmico, porque existem duas formas de deixar a igreja. A primeira é sair para o materialismo total, para o ateísmo, para a negação do espiritual. Essa é a armadilha de Ahriman. A segunda é sair para a busca espiritual autêntica e para o desenvolvimento do eu superior, para a percepção direta do divino. Essa é a vitória do Cristo cósmico. E o que determina qual caminho você toma não é sua inteligência, não é sua educação, é a condição do seu corpo astral, é o grau de purificação das tuas emoções, pensamentos e desejos. É se você desenvolveu o que Steiner chamava de órgãos de percepção espiritual. E isso exige trabalho, exige disciplina, exige práticas específicas que a igreja nunca ensinou, porque não interessava ao controle institucional. Então, o que acontece agora? Você está diante de uma escolha. Você pode continuar acreditando na mentira de que Cristo está distante, que você precisa de intermediários, que espiritualidade é ir à igreja aos domingos, repetir orações memorizadas e esperar por salvação post-mortem. Ou você pode despertar para a verdade que Steiner revelou, que Cristo é uma força cósmica viva dentro do teu eu superior agora. E você pode acessá-lo diretamente através do desenvolvimento espiritual, que cada ser humano é um templo do divino, esperando ser consagrado pela consciência, e que a única coisa que te separa dessa experiência é o véu de ilusão que a cultura religiosa institucional colocou sobre tua percepção. Steiner ensinou métodos práticos para romper esse véu, e daqui a pouco vou te revelar esses métodos exatos. Mas antes, você precisa entender uma coisa crucial. O Cristo cósmico não é uma crença, não é uma fé, é uma experiência. E quando você o experiencia diretamente no silêncio do teu eu superior, todas as doutrinas da igreja perdem o poder. Não porque você as rejeita, mas porque você as transcende. Você não precisa mais discutir teologia. Quando você está vivendo a teologia, você não precisa mais defender dogmas. Quando você está experienciando a verdade direta, você não precisa mais de autoridade externa. Quando o Cristo interno se torna tua própria autoridade espiritual. E isso aterroriza as instituições. Porque uma alma que não precisa de intermediários é uma alma que não pode ser controlada.
Numa fria noite de 1912, em Stuttgart, na Alemanha. Imagine a cena. Rudolf Steiner, um pensador à frente de seu tempo, sobe ao palco perante 300 teósofos europeus, ávidos por conhecimento. O tema daquela noite: o Cristo cósmico e a consciência humana. Mas, antes de proferir uma única palavra, Steiner faz algo inesperado. Ele solicita, com a precisão de um mestre, que todos os membros da igreja presentes na sala se retirem. 47 almas se levantam, algumas tomadas pela indignação, outras movidas pela curiosidade. Todas, sem exceção, obedecem. As pesadas portas se fecham com um estrondo. E então, naquele silêncio carregado de expectativa, Steiner profere palavras que ressoariam através dos tempos, mudando para sempre a compreensão espiritual do Ocidente. Ele revela que a maior mentira já contada à humanidade não reside nos campos da política, da ciência ou da história, mas sim, surpreendentemente, em relação a Jesus. E o mais perturbador, essa mentira não foi propagada por ateus ou materialistas, mas sim por aqueles que clamam representá-lo. Um silêncio absoluto paira sobre a sala. Nas 3 horas seguintes, Steiner desvela verdades cuidadosamente suprimidas pela Igreja ao longo de 19 séculos. Verdades que, se compreendidas em sua totalidade, têm o poder de desmoronar as crenças religiosas que aprisionam a alma. Uma alma que acessa o divino diretamente. É uma alma que não paga dízimos para manter hierarquias. Uma alma que conhece o Cristo cósmico dentro de si. É uma alma que questiona todas as estruturas de poder, construídas em nome do Jesus histórico distante. E, por isso, a mentira foi necessária para manter o controle, para manter a dependência, para manter as almas pequenas, assustadas, necessitadas de autorização externa, para se sentirem dignas do amor divino, que, segundo Rudolf Steiner, é a própria essência de quem você já é. Mas existe outro nível dessa mentira, um nível que Rudolf Steiner levou anos para revelar completamente, porque ele sabia que as pessoas não estavam prontas. Em 1924, poucos meses antes de sua morte, ele deu uma série de palestras em Dornach, na Suíça. O tema era karma e reencarnação. E nessas palestras, ele revelou algo que mudaria para sempre a compreensão sobre a missão de Jesus na Terra. Ele disse: Jesus não veio apenas para salvar a humanidade do pecado. Essa é a versão simplificada que a Igreja ensina para manter as pessoas dependentes de salvação externa. Jesus veio para algo muito maior. Ele veio para transformar o destino kármico da Terra inteira. Ele veio para romper o ciclo de karma negativo, que aprisionava a humanidade em reencarnações infinitas de sofrimento. E ele fez isso não através da cruz, como a Igreja ensina. Ele fez isso através da união do seu ser cósmico com o corpo etérico da Terra, no momento da crucificação e ressurreição. Você está acompanhando? Isso é profundo. Steiner está dizendo que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, algo aconteceu no plano etérico da Terra, que a Igreja nunca percebeu: o sangue de Jesus, que é a substância do seu corpo etérico purificado, se fundiu com o corpo etérico da Terra. E isso criou uma nova possibilidade evolutiva para a humanidade. Antes de Jesus, as almas humanas estavam presas em ciclos kármicos rígidos. Você sofria pelas consequências de vidas passadas, sem possibilidade de transcendência real. Mas após Jesus, uma porta se abriu. A porta da redenção kármica, através da união com o Cristo cósmico dentro do eu superior. Você ainda precisa enfrentar seu karma, mas agora você pode transcendê-lo.
através da força crística, em vez de apenas equilibrá-lo através de sofrimento repetido, em múltiplas encarnações. E a igreja perdeu completamente isso. A igreja transformou o sacrifício de Jesus em uma transação comercial. Jesus pagou teus pecados. Agora você está salvo se acreditar e obedecer. Mas Rudolf Steiner revelou que não foi uma transação. Foi uma transformação cósmica. Jesus não pagou teus pecados, como quem paga uma dívida. Jesus transformou a própria estrutura do karma humano, abrindo um caminho de liberação que antes não existia. E esse caminho não é automático, não é garantido pela crença. É acessado pelo desenvolvimento espiritual consciente, pela purificação do corpo astral, pela elevação do eu superior, pela união da consciência humana individual com a consciência crística universal, e isso exige trabalho interno que a igreja nunca ensinou, porque preferia te manter dependente de salvação externa. Agora, aqui está onde a mentira se torna pessoal. Você, assistindo este vídeo agora, não chegou aqui por acaso. Rudolf Steiner dizia que almas que buscam verdades espirituais ocultas têm um karma específico. Elas reencarnaram neste momento da história por uma razão: para participar do despertar coletivo da humanidade, para romper as correntes do controle institucional ou espiritual, para ser pontes entre o mundo material e o mundo etérico. E você sabe disso. Você sempre soube, no fundo da alma, que religião organizada não era suficiente, que havia algo mais profundo, que o divino era mais acessível do que te ensinaram. Mas você foi treinado a duvidar dessa intuição. Você foi treinado a buscar autorização externa. Você foi treinado a acreditar que percepção espiritual direta é arrogância ou loucura, quando, na verdade, é o propósito evolutivo da tua alma nesta encarnação. Steiner tinha um nome para almas como você. Ele chamava de almas sentinelas. Almas que reencarnaram especificamente para manter viva a chama da verdade espiritual em tempos de escuridão material. E este é um tempo de escuridão material extrema. Vivemos na era de Ahriman, tecnologia sem consciência, materialismo sem propósito, informação sem sabedoria. E no meio disso tudo, almas sentinelas estão despertando, saindo das igrejas, questionando dogmas, buscando experiência direta. E você é uma delas. Senão, não estaria aqui ouvindo verdades que a maioria considera heréticas ou loucas. Mas aqui está o teste que Steiner disse que viria. O despertar das almas sentinelas atrai duas forças espirituais opostas. Do lado do Cristo cósmico, você recebe intuições, sincronicidades, encontros significativos com ensinamentos como este. Do lado de Ahriman, você recebe dúvidas, distrações, materialização do pensamento, esquecimento da busca espiritual. E você está sendo puxado pelas duas forças agora. Uma parte de você quer mergulhar completamente neste caminho de desenvolvimento espiritual. Outra parte de você diz: isso é radical demais. Eu deveria voltar para a religião segura. Eu deveria focar apenas na vida material e esquecer essas questões. Essa segunda voz não é tua. É Ahriman, trabalhando através do teu corpo astral não purificado, tentando te fazer esquecer por que reencarnaste neste momento. Steiner foi muito claro. O despertar espiritual não é confortável, não é seguro, não é socialmente aceito. Você será chamado de herege, será incompreendido pela família religiosa, será considerado estranho por amigos materialistas. Mas isso não é um problema, é uma confirmação. Significa que você está no caminho certo, porque o Cristo cósmico nunca prometeu conforto social.
Ele prometeu transformação espiritual, e transformação dói, rompe velhas identidades, destrói crenças reconfortantes, expõe verdades que a maioria não quer ver, mas do outro lado dessa transformação está a liberdade. Liberdade do controle institucional, liberdade do karma cego, liberdade da ilusão de separação entre tu e o divino. E agora chegamos ao momento crucial. Daqui a pouco vou te revelar exatamente como Rudolf Steiner ensinou a acessar o Cristo cósmico diretamente. Mas antes disso, você precisa tomar uma decisão interna, porque os métodos não funcionam. Se você os pratica com a mentalidade de consumidor espiritual, vou tentar isso para ver se funciona. Não. Isso é tratar espiritualidade como produto. Os métodos de Steiner exigem compromisso. Exigem que você morra para a identidade antiga, construída por dogmas externos. Exigem que você aceite que tudo que a igreja te ensinou estava, na melhor das hipóteses, incompleto e, na pior, deliberadamente distorcido para te manter dependente. Você está pronto para isso? Não responda rapidamente. Sinta no teu eu superior, porque se você continuar ouvindo, não há volta. A verdade, uma vez vista, não pode ser não vista, e você terá que escolher entre viver na verdade desconfortável ou voltar para a mentira confortável. Essa escolha, essa decisão, definirá o resto desta encarnação. E quem sabe, das próximas. Então, aqui está o método. Rudolf Steiner chamava de a meditação do Cristo no coração. E é exatamente isso que a igreja não quer que você saiba. Porque se você praticar isso corretamente, em cerca de 40 dias, você começará a experimentar diretamente o Cristo cósmico dentro do teu eu superior. E quando isso acontecer, toda a necessidade de autoridade externa, de sacramentos, de intermediários, simplesmente se dissolve. Não porque você se torna arrogante, mas porque você se torna livre. Livre para amar a Jesus diretamente. Livre para viver a força crística sem permissões. Livre para ser o templo que você sempre foi, mas que a igreja te treinou para esquecer. Primeiro passo. Todas as manhãs, ao acordar, antes de sequer pensar em olhar o celular, antes de trocar uma palavra com qualquer pessoa, sente-se em silêncio. Não precisa ser na posição de lótus, não precisa ser um ritual elaborado, apenas sente, coluna ereta, mãos sobre o colo, olhos fechados e respire. 3 respirações profundas. Na terceira, você vai fazer algo que a igreja ensinou errado por séculos. Você vai descer ao coração, não o coração físico, o coração espiritual. O centro do teu ser, onde o eu superior habita. Rudolf Steiner dizia que esse coração espiritual está localizado no centro do peito, ligeiramente à direita do coração físico, e é neste lugar que o Cristo cósmico espera por você. Quando você descer ao coração através da respiração consciente, não procure por sensações, não espere por luzes, não busque por sinais externos. Steiner era claro. O Cristo cósmico não se manifesta como espetáculo. Ele se manifesta como presença, como uma quietude viva, como um silêncio que não é vazio, mas cheio. E você saberá quando o encontrar, porque algo dentro de ti dirá: eu sempre estive aqui, eu sou quem você realmente é, eu sou a força que te mantém vivo, eu sou o amor que sustenta o universo, e eu nunca, jamais, estive separado de ti. Segundo passo. Quando você sentir essa presença, não a agarre, não tente possuí-la, apenas observe. Rudolf Steiner ensinava que o ego humano tem um reflexo automático de querer controlar tudo, e quando você experiencia o Cristo cósmico pela primeira vez,
O ego vai tentar transformar isso em posse. Vai tentar dizer: agora eu consegui. Agora eu sou iluminado. Agora eu sou especial. Essa é a armadilha de Lúcifer, a outra força espiritual que Steiner alertava. Lúcifer tenta inflar o ego através de experiências espirituais, fazendo você achar que você conquistou algo. Quando, na verdade, você não conquistou nada, você apenas parou de bloquear o que sempre esteve ali. Então, no segundo passo, pratique o desapego. Observe a presença crística, agradeça por ela e deixe-a ir, não a segure, porque ela vai voltar. E quanto mais você praticar esse desapego, mais profunda será a união. Terceiro passo. Ao longo do dia, sempre que você se lembrar, volte ao coração. Não precisa fechar os olhos. Não precisa parar o que está fazendo. Apenas desloca tua consciência do cérebro para o coração. Steiner dizia que a humanidade moderna vive completamente na cabeça. Pensamento sem fim, análise sem pausa, e isso cria separação do Cristo cósmico, que habita no coração, não na mente. Então, pratique isso no trânsito, no trabalho, conversando com alguém, sempre que lembrar, desce ao coração e apenas sente. Você vai notar algo extraordinário. As coisas que te irritavam perdem o poder. As ansiedades que te consumiam diminuem. As pessoas que te drenavam não conseguem mais te afetar, porque você está conectado à fonte. E quando você está conectado à fonte, as turbulências externas não te desequilibram. Quarto passo. À noite, antes de dormir, faça uma revisão do dia. Mas não a revisão que a psicologia ensina. Não a revisão que a igreja ensina através da confissão. Faça a revisão de Steiner. Comece pelo fim do dia e vá voltando até amanhã, de trás para frente. Por quê? Porque isso rompe o condicionamento automático da mente. Quando você revisa de trás para frente, você se torna observador consciente, em vez de participante automático, e você vai ver coisas que não percebeu durante o dia. Momentos onde perdeu a conexão com o Cristo interior. Momentos onde reagiu do ego, em vez de responder do eu superior. Momentos onde acreditou na mentira de separação, em vez de viver na verdade de união. E ao ver isso, sem julgamento, apenas observando, você purifica o corpo astral. Você dissolve os padrões kármicos que te mantêm preso. Você cria espaço para que o Cristo cósmico se manifeste com ainda mais clareza. Você acabou de aprender algo que a igreja escondeu por 2000 anos. Algo que Rudolf Steiner foi perseguido por revelar. Algo que, se você praticar com disciplina por 40 dias, vai mudar completamente tua relação com o divino. Este vídeo não foi clickbait. Este vídeo não foi entretenimento espiritual superficial. Este vídeo foi uma transmissão direta da verdade antroposófica que Steiner dedicou sua vida inteira a trazer para a humanidade. E criar conteúdo assim tem um custo. Não apenas o tempo de pesquisa nos textos originais de Steiner, não apenas o cuidado de apresentar isso de forma acessível sem distorcer os ensinamentos, mas o custo de ir contra a corrente, de dizer verdades que a maioria das instituições religiosas prefere que permaneçam ocultas. O Super Thanks ali embaixo não é apenas um botão, é tua forma de dizer: eu valorizo verdade espiritual acima de conforto religioso. Eu apoio conteúdo que liberta almas, em vez de aprisioná-las. Quando você clica naquele coração dourado e envia o Super Thanks, você não está apenas apoiando este canal. Você está protegendo a continuidade dessa transmissão de verdade. Você está sendo parte da corrente de almas sentinelas que mantém viva a chama do conhecimento esotérico em tempos de materialismo extremo.
Você não é apenas espectador, você é guardião. E guardiões da verdade precisam se reconhecer mutuamente e se apoiar, porque as forças que querem manter a humanidade na ignorância são poderosas. Mas a força do Cristo cósmico despertando em almas individuais é mais poderosa ainda. Agora, aqui está o que vai acontecer depois que você começar a praticar isso. Nos primeiros 7 dias, você vai sentir resistência. Sua mente vai dizer que você está perdendo tempo. Seu corpo vai querer dormir, em vez de meditar. Seu ego vai criar 1000 desculpas para que você desista. Isso é normal. Steiner chamava de a resistência do corpo astral não purificado, porque seu corpo astral está acostumado com padrões antigos, está acostumado com busca externa de satisfação, está acostumado com dependência de autoridades, e quando você começa a desenvolver conexão direta com o Cristo cósmico, o corpo astral entra em pânico. Ele sabe que vai perder o controle, então ele cria resistência. Mas se você perseverar, se você continuar praticando, mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo muda na segunda semana. Na segunda semana, você começa a notar sinais pequenos, sutis, uma intuição que se confirma, uma sincronicidade impossível de ignorar, uma sensação de paz inexplicável no meio do caos, uma compaixão espontânea por alguém que antes te irritava. Esses são os primeiros frutos da conexão com o Cristo cósmico. E quanto mais você pratica, mais claros esses sinais se tornam. Até que, geralmente na 4ª ou 5ª semana, acontece algo que Rudolf Steiner chamava de o primeiro reconhecimento. Você experimenta, mesmo que por alguns segundos, a certeza absoluta de que você e o Cristo são um, não intelectualmente, não como crença, mas como experiência direta. E quando isso acontece, tudo muda, porque você percebe que tudo que a igreja te ensinou sobre estar separado de Deus era mentira. Você sempre foi um com o divino, você apenas esqueceu, e agora você está lembrando. E aqui está algo crucial. Quando você começa a experienciar isso, não sai contando para todo mundo. Rudolf Steiner era muito claro sobre isso. O desenvolvimento espiritual verdadeiro acontece em silêncio. Se você sai proclamando suas experiências espirituais, você as perde, porque o ego se infiltra. Lúcifer te pega através da vaidade espiritual. Então pratique em silêncio. Deixe que os frutos do desenvolvimento espiritual se manifestem através de como você vive, não através do que você diz. As pessoas vão perceber que algo mudou em você. Vão sentir uma presença diferente. Mas não precisam saber o que você está fazendo, porque o caminho esotérico sempre foi silencioso, sempre foi interior, sempre foi entre você e o Cristo cósmico dentro do seu eu superior. Agora, uma última coisa. Rudolf Steiner disse que, nos próximos 100 anos, milhões de almas vão despertar para essa verdade. E quando uma massa crítica de almas despertar, quando um número suficiente de seres humanos acessar o Cristo cósmico diretamente, algo vai acontecer na consciência coletiva da humanidade, uma transformação planetária, não uma catástrofe, não um apocalipse externo, mas um apocalipse interno. Um apocalipse significa revelação, e a revelação que está vindo é simples. Nós nunca estivemos separados do divino. A separação sempre foi ilusão. E quando a humanidade despertar coletivamente para essa verdade, as estruturas de controle baseadas em medo, separação e dependência simplesmente não terão mais onde se sustentar. Elas vão desmoronar, não através de revolução violenta,
mas através de irrelevância espiritual. Porque quem precisa de templos de pedra quando cada ser humano é um templo vivo? Quem precisa de hierarquias religiosas quando cada alma tem acesso direto ao divino? Quem precisa de doutrina quando a verdade pode ser experienciada diretamente? E você, assistindo este vídeo, é parte dessa transformação. Você não está aqui por acidente. Sua alma escolheu reencarnar exatamente neste momento da história, para participar, para testemunhar, para ser ponte entre o velho e o novo, entre o cristianismo institucional e o cristianismo cósmico, entre a mentira da separação e a verdade da união. E isso não é um fardo, é uma honra, é uma responsabilidade sagrada. E você está preparado para isso. Senão, não teria chegado até aqui neste vídeo. A maioria desistiu nos primeiros minutos. A maioria ficou ofendida. A maioria voltou para o conforto dos dogmas que conhece. Mas você ficou, porque algo dentro de ti reconheceu a verdade. E agora você tem uma escolha. Você pode esquecer isso. Pode voltar para a vida normal. Pode fingir que isso não te afetou. Ou você pode começar, amanhã de manhã. Pode sentar em silêncio. Pode descer ao coração. Pode praticar a meditação do Cristo. E começar sua jornada de volta para casa. De volta ao eu superior. De volta à união que nunca foi realmente quebrada, apenas esquecida. Agora me diz, Rudolf Steiner estava certo? A igreja realmente mentiu sobre Cristo? Ou Rudolf Steiner é o herege que a igreja sempre disse que ele era? Comenta, mas não comenta levianamente. Comenta depois de pensar, depois de sentir. Depois de descer ao seu próprio coração e perguntar ao Cristo cósmico que está dentro de você, isso é verdade? E quando você receber a resposta, compartilha nos comentários, porque essa conversa precisa acontecer. Essa verdade precisa ser discutida. E só acontece quando almas corajosas como você têm coragem de se posicionar. Time Rudolf Steiner ou time Igreja? Comenta agora